Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Alan Grant caminha pela ilha como alguém que, embora dedicado ao estudo do passado remoto da Terra, ainda mantém dentro de si uma hesitação profunda diante do que é vivo, imprevisível e indomável. A maior dificuldade que o acompanha não nasce da ciência que domina, mas da tensão silenciosa entre contemplar a natureza e aceitar que ela jamais será totalmente compreendida ou domesticada. Alan Grant foi treinado para reconstruir ossos, padrões e estruturas de criaturas que desapareceram há milhões de anos. Mas quando esses seres voltam a respirar diante de seus olhos, o equilíbrio interior vacila. Aquilo que antes era objeto de estudo torna-se presença viva, imprevisível e exige uma mudança interna que ele não estava preparado para realizar. O que impede Alan Grant de integrar plenamente sua própria sombra é justamente o desconforto diante daquilo que escapa ao controle humano, pois dentro dele vive a tentativa constante de transformar o caos natural em ordem compreensível. Ao longo da experiência na ilha, essa tensão o empurra lentamente para uma metamorfose silenciosa. Em vez de negar o instinto e o medo que emergem, Alan Grant começa a aceitar que a natureza possui uma autonomia que nenhum cálculo humano pode dominar. Nesse processo, manifesta-se claramente a força do arquétipo do herói, não aquele que conquista ou subjuga, mas aquele que atravessa o território desconhecido e retorna transformado. A estética da sobrevivência que o envolve, lama, ossos, árvores antigas e criaturas colossais, espelha sua própria psique, como se cada paisagem fosse um reflexo da batalha interior entre razão e instinto. A jornada vivida por Alan Grant revela padrões que atravessam a experiência humana muito além daquela ilha isolada. No fundo dessa experiência pulsa o inconsciente coletivo, onde imagens arcaicas de criaturas gigantes, territórios proibidos e forças naturais indomáveis permanecem vivas na memória profunda da humanidade. A presença dos dinossauros desperta símbolos que antecedem qualquer ciência moderna, pois representam o retorno de algo que nunca deixou completamente o imaginário humano. Ao mesmo tempo, Alan Grant carrega uma máscara social construída pela disciplina científica que o orienta a confiar apenas na lógica e no método. No entanto, quando os acontecimentos fogem completamente ao planejamento humano, essa máscara começa a se dissolver, permitindo que forças psíquicas mais antigas se manifestem. Surge então um movimento de autorregulação interior. Aquilo que parecia apenas caos e perigo torna-se também um processo de reorganização psíquica. O encontro com Lex e Tim reforça esse movimento, pois a necessidade de proteger os dois exige que Alan Grant acesse camadas emocionais e instintivas que estavam adormecidas. Essa dinâmica ecoa um fenômeno facilmente reconhecível nas sociedades do terceiro milênio, nas quais o avanço tecnológico frequentemente tenta substituir o contato profundo com os limites da natureza. Ainda assim, quando crises emergem, ambientais, biológicas ou existenciais, os mesmos padrões arcaicos retornam, lembrando que a humanidade nunca deixou realmente o território primordial do qual nasceu. A sombra em Alan Grant se manifesta principalmente na resistência inicial em assumir vínculos humanos mais profundos e responsabilidades que ultrapassem o território confortável da observação científica. Antes da travessia pela ilha, sua postura revela uma distância emocional cuidadosamente mantida, quase como se ele preferisse observar a vida à distância em vez de mergulhar plenamente nela. No entanto, quando a sobrevivência de Lex e Tim passa a depender diretamente de suas decisões, essa distância começa a se dissolver. O medo, a urgência e a necessidade de agir revelam impulsos que estavam ocultos sob a superfície da racionalidade. A sombra aparece no momento em que Alan Grant percebe que seu conhecimento não garante controle absoluto sobre o mundo e que o instinto de proteção pode ser tão decisivo quanto qualquer teoria científica. Essa emergência da sombra produz um conflito silencioso. Aceitar o instinto significa admitir limites da razão. Quando essa integração começa a ocorrer, Alan Grant torna-se mais inteiro, pois passa a agir não apenas como estudioso da vida antiga,
mas como alguém que participa plenamente do fluxo imprevisível da vida presente. A trajetória interior de Alan Grant encontra um eco simbólico poderoso na antiga narrativa de São Jorge e o Dragão. Nesse mito europeu, um cavaleiro enfrenta uma criatura gigantesca que ameaça uma comunidade inteira, representando a luta entre a ordem humana e forças primitivas que parecem impossíveis de dominar. O dragão simboliza aquilo que habita o território do medo profundo e do desconhecido, enquanto São Jorge representa a coragem de atravessar esse território mesmo sem garantias de vitória. A correspondência simbólica com Alan Grant torna-se clara quando se observa que os dinossauros funcionam como dragões do passado que retornaram ao presente, trazendo consigo a lembrança brutal de que a natureza sempre existiu muito antes da civilização humana. No entanto, assim como no mito, a verdadeira transformação não está apenas em enfrentar a criatura, mas em reconhecer que ela representa algo essencial da própria realidade do mundo. Ao sobreviver a esse encontro com forças que pertencem à antiguidade da Terra, Alan Grant retorna diferente, menos iludido pela ideia de controle humano e mais consciente da profundidade da vida que escapa a qualquer tentativa de domesticação. Se o ser humano precisa enfrentar monstros para compreender seus próprios limites, não seria possível que a vitória mais real seja simplesmente descobrir que jamais haverá vitória definitiva? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. A ilha repousa sob um céu carregado enquanto cercas metálicas estendem suas linhas pelo terreno como nervos tensos enterrados na terra úmida. As árvores parecem inclinar-se umas sobre as outras como se cochichassem entre folhas largas e antigas, e o vento desliza entre elas com um toque frio que percorre trilhas e estruturas como dedos inquietos examinando tudo. A câmera inicia em um plano aéreo amplo sobre Isla Nublar, desliza lentamente em traveling sobre a floresta fechada, desce em um movimento contínuo até revelar os portões monumentais do parque, e então executa um lento zoom que conduz o olhar até Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm e Donald Gennaro chegando ao local enquanto o ar pesado observa silenciosamente cada passo. John Hammond apresenta a ideia de um parque onde criaturas extintas voltaram a viver através da clonagem obtida a partir de DNA encontrado em mosquitos preservados em âmbar. No centro de visitantes, máquinas, incubadoras e corredores iluminados parecem vigiar cada gesto humano enquanto revelam o nascimento de um pequeno velociraptor. Grant, Ellie e Malcolm discutem as implicações científicas e éticas daquilo que veem, enquanto Lex e Tim, os netos de Hammond, juntam-se ao passeio que seguirá pelos recintos dos animais. Veículos elétricos percorrem trilhos silenciosos pelo parque, enquanto a tempestade começa a se aproximar da ilha como uma presença que se acumula no horizonte. A chuva desce em filetes frios que escorrem pelas cercas e trilhas, como se a própria ilha estivesse suando inquietação. O grupo observa um tricerátops doente deitado no solo, enquanto a vegetação ao redor parece apertar o espaço em volta do animal, criando um silêncio desconfortável. Nesse mesmo momento, longe dali, Dennis Nedry executa um plano secreto. Desativa os sistemas de segurança e corta a energia para roubar embriões de dinossauro e entregá-los a uma empresa rival. As cercas eletrificadas se apagam e a escuridão se espalha pelo parque como um corpo silencioso se expandindo por todos os cantos. Com a energia interrompida, o recinto do tiranossauro deixa de estar protegido. A cerca cede e a criatura emerge da escuridão enquanto a chuva martela veículos e trilhos com uma insistência quase hostil. O ataque acontece rapidamente. O tiranossauro destrói um dos carros, devora Donald Gennaro e fere Ian Malcolm.
Alan Grant consegue escapar com Lex e Tim, levando os dois pela floresta enquanto a tempestade parece persegui-los entre galhos que raspam, troncos que rangem e trilhas que se fecham atrás deles. Ao mesmo tempo, Dennis Nedry se perde na chuva ao tentar levar os embriões até o porto da ilha. A estrada se torna confusa, a lama envolve o veículo e, após um acidente, ele encontra um dilofossauro que o mata. Enquanto Grant conduz Lex e Tim pela mata densa, a noite se alonga como um peso sobre a ilha. Árvores gigantes inclinam seus troncos como colunas antigas, observando os três enquanto eles encontram abrigo e passam a noite em uma árvore. Pela manhã, descobrem ovos quebrados e Grant percebe que os dinossauros começaram a se reproduzir, algo que deveria ser impossível. Enquanto isso, Ellie Sattler e o guarda florestal Robert Muldoon procuram sobreviventes. Ao investigar o galpão de manutenção, descobrem que os Velociraptors foram libertados após o desligamento do sistema. Muldoon é morto por um deles, e Ellie encontra apenas o braço de Ray Arnold antes de conseguir religar a energia do parque. Os caminhos da ilha conduzem todos de volta ao centro de visitantes. Lex e Tim são perseguidos por Velociraptors dentro do prédio, atravessando corredores e uma cozinha enquanto o espaço parece pressionar cada porta, mesa e armário contra eles, como se testasse suas chances de fuga. Alan Grant e Ellie Sattler conseguem reunir o grupo novamente, e Lex restaura os sistemas do parque, permitindo contato por rádio com Hammond para pedir resgate. 2 Velociraptors cercam o grupo dentro do prédio, aproximando-se lentamente entre sombras e vitrines quebradas. A câmera inicia um traveling lento que acompanha o avanço silencioso dos raptores pelo salão do centro de visitantes, executa um giro gradual que revela Alan Grant, Ellie, Lex e Tim encurralados, e então realiza um súbito movimento de aproximação quando o tiranossauro surge e ataca os raptores antes de recuar enquanto os sobreviventes correm para fora em direção ao helicóptero que os retira da ilha. Enquanto o helicóptero se afasta e as árvores desaparecem sob a névoa do mar, resta apenas a lembrança de que aquelas criaturas continuam existindo ali, livres outra vez. Se a humanidade recria forças que pertencem a um tempo anterior a si mesma, quem realmente controla o destino do mundo? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.